Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos nessa terça-feira, já de férias, né? Porque o Fluminense tá fora de tudo, deu adeus à Copa do Brasil no domingo, e agora resta aos tricolores essa semana ter que fazer esse papel de secar os seus maiores rivais. O Flamengo amanhã disputa título mundial, Vasco amanhã e domingo disputa final da Copa do Brasil. Dizer que os tricolores não queriam estar no lugar do Vasco é mentira, né? Claro que gostaríamos de estarmos, nesse momento, buscando um título nacional nesse fim de ano. Mas não foi o que aconteceu depois da eliminação. Muito frustrante, muito mesmo, em 2 jogos para o Vasco. E o pior, com o Vasco, de fato, merecendo se classificar. Não há o que reclamar, é juntar os cacos, sacudir a poeira e tentar dar a volta por cima. Mas não tem nada muito promissor para o ano que vem, não. Parece que o Fluminense está muito preocupado em enfiar a goela abaixo de todo mundo, essa tal de SAF aí, essa safadeza, essa proposta picareta que foi apresentada 2 meses atrás. Enquanto isso, os rivais estão buscando taças e, mais do que isso, o Flamengo fez proposta por John Arias, minha gente. É isso. Vem comigo. Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, seja, é de graça, clica aí embaixo no botão da inscrição e também no like, tá? Like, me dá essa moral, like, inscrição, é de graça, assim como o hype. Agora tem botão do hype, você pode ver aí, busca do lado dos comentários, você vai conseguir me ajudar também, deixando o seu hype, assim como o like e a inscrição também. E ó, Natal tá aí, né, gente? Faltam o quê? Faltam menos de 10 dias, aquela correria, shoppings lotados, trânsito já pesado, próximos aos centros de compras. É muito mais cômodo comprar de casa na internet, né, no site da Golcase. Entra aqui no primeiro link na descrição desse vídeo ou pelo QR Code que está aqui embaixo. Amigo, é muito mais cômodo, muito mais confortável e vou te dizer, é muito mais barato. Presentes com preço justo e que vão agradar. Olha aqui, ó. Quem é que não vai gostar de uma capinha dessa super lançamento comemorativa em homenagem ao recorde do Fábio? Quer ver, ó? Olha quantas capinhas eu tenho aqui para você que precisa dar aqueles presentinhos para a família, para o primo, para o sobrinho, para o irmão, para os amigos. Essa aqui, ó, personalizada. Você bota o seu nome, como tem aqui o meu nome na capinha do Cartola. Outra aqui com o meu nome. Tudo isso personalizado, tudo qualidade top, tudo licenciado, produto oficial. E você vai no site da Golcase. Se correr, acho que ainda dá tempo de chegar para o Natal, tá legal? Olha aqui, ó, olha a variedade de capinhas só do Fluminense. Pode ser de outro time também. Você quer dar presente para alguém que não seja tricolor, ou você, para o seu filho, você que não é tricolor, que está me assistindo aqui também, ó, do Fluminense, mas tem de todos os times. Galera, essas capinhas aqui, que são lindas, eu tenho uma coleção, como você viu, todas de altíssima qualidade, para qualquer modelo de celular. Cada uma sai por menos de R$25. Custa R$49, né? Mas você compra uma, leva 2, sai por menos de 25. E se você usar o meu cupom, esse aqui, ó, GOILAN, só nessa semana ainda, tá acabando essa promoção, o desconto tá em dobro. Você ainda tem um desconto extra usando o meu cupom, tá com desconto de 10% só nessa semana. Depois volta ao normal para os 5%. Então, a partir de R$99 a compra, você usa o meu cupom e tem mais esse desconto adicional. Entra pelo primeiro link na descrição ou pelo QR Code e resolva o seu Natal. Combinado? Vamos lá, gente. Daqui a pouco eu vou falar da proposta do Flamengo para ter John Arias. Sim, minha gente. Eu acompanhei a apuração dessa notícia. É para valer, tá? É para valer. Se vai sair ou não, eu vou explicar daqui a pouco. É outro capítulo, mas é para valer. O que a gente tem de notícia, digamos assim, um pouquinho melhor é em relação ao Nino. Já que o Thiago Silva foi embora, Thiago Silva se despediu no vestiário, pelo menos o Nino, como já era mais ou menos de se esperar, está próximo do Fluminense, aparentemente. Está no Globo aqui. Nino do Zenit é o principal alvo do Fluminense para repor a saída do Thiago Silva. Entenda o cenário. Matéria do Diogo Dantas e do Lucas Ribeiro, no Globo. Não é segredo para ninguém que o Nino foi embora do Fluminense no início do ano passado, né? Nem jogou a Recopa, por exemplo, aquela época, um pouquinho depois da conquista da Libertadores. E aí está aqui no Globo, ó. Quem aparece como possível substituto
é Nino, que tem o desejo de sair do Zenit da Rússia para voltar ao tricolor. E aí, completa a parte importante aqui da notícia para gente. Se houver concorrência, tá? Se houver concorrência de outros clubes brasileiros, como a gente já noticiou que o Palmeiras tem interesse, o Cruzeiro também teria demonstrado interesse, se houver essa concorrência, o capitão do título da Libertadores, que caminha para abrir negociação com o Zenit, dará prioridade ao Flu. Aqui, ó, essa partezinha aqui, dará prioridade ao Flu, após recusa dos russos na última janela de transferência. Então o Fluminense tem que se resolver com o Zenit, né? Porque com o Nino já está tudo conversado, ele quer voltar, o Fluminense quer ele. Então, assim, não tem por onde dar errado entre Fluminense e Nino. Mas tem que acertar com os russos, que aparentemente querem um valor bem mais alto do que o Fluminense recebeu para vender o Nino exatamente para os russos. O Fluminense, no fim de 2023, comecinho de 2024, vendeu o Nino por 5 milhões de euros. E agora os russos querem o dobro. 10 milhões de euros, no mínimo 8 milhões de euros, 2 anos depois. Ou seja, só para evidenciar o quanto foi péssimo o negócio que o Fluminense fez, além da questão técnica de perder um jogador de muito boa categoria como é o Nino. Eu não acho brilhante, não é um cracaço, mas é um zagueiro muito bom, né? Seria muito bem-vindo de volta. Mas o Fluminense vendeu por 5 milhões de euros na época para realizar o sonho dele. Mais um que foi realizar o sonho. E aí o Mário tinha combinado com ele. Tudo bem liberar, porque combinou. Agora, por 5 milhões de euros, um zagueiro dessa categoria, na época tinha 2 anos a menos, agora está com 28, Nino. E aí o Fluminense vai ter que pagar, se quiser trazer, e quer trazer, e provavelmente vai pagar, vai ter que pagar o dobro do que ele arrecadou na hora da venda do Nino. Sem falar que o Fluminense não recebeu tudo, né? Porque uma parte era do Criciúma. Enfim, cara, mais um daqueles negócios da China que só Mário Bittencourt faz para você. E agora vai trazer de volta pelo dobro do que vendeu. Maravilhoso, né? Vamos tentar esquecer essa parte e apenas torcer para que o Nino volte pelo ótimo jogador, pela grande identificação que ele tem com a torcida do Fluminense. Eu repito, sou contra fixação em trazer de volta ex-jogador do clube. Fixação eu sou contra. Né? Se for um negócio que não vale a pena, for forçar demais, eu acho que no Fluminense não tem que fazer loucura para trazer o Nino de volta. Eu acho que não. E aí se aplica a qualquer jogador, tá? Estou falando só do Nino, não. Mas seria um reforço muito bom, seria muito bem-vindo. Mas se não der, se tiver uma coisa muito, muito difícil, ou ele estiver querendo ir para o Palmeiras ou para outro lugar, amigo, deixa aí. Vira a página, fila tem que andar e vamos olhar para frente. Eu penso assim. Mas se vier, será muito bem-vindo. Agora, falar em repatriar, falar em fazer loucura, falar em ter que, de repente, desfazer o sonho de quem teve o sonho realizado. Agora há pouco, notícia do meu colega Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro, né? Muito conhecido de vários de vocês, mas o paparazzo é jornalista, tá? E ele trabalha comigo diariamente no programa da Placar Aberto, e ele no finzinho do programa trouxe a informação e logo depois do programa ele continuou a apuração e eu acompanhei essa apuração dele, inclusive vi os prints da conversa dele, de quem passou a informação. Primeiro de quem passou a informação de que o Flamengo fez proposta para repatriar John Arias, e depois uma informação que ele recebeu de uma fonte de dentro do Flamengo, ou seja, primeiro a informação de um intermediário, um empresário que disse, o Flamengo fez proposta ao Arias, e depois o Flamengo, de dentro do Flamengo, né, uma pessoa, uma fonte dele, confirmou, de fato, foi feito, por enquanto não avançou, mas o Flamengo fez proposta. Vamos ver o que disse o paparazzo, só para a gente ver qual é a notícia exatamente, da boca dele aqui, ó. Placar aberto ainda agora, e a gente trouxe a informação exclusiva em primeira mão da proposta do Flamengo pelo John Arias, né? O jogador ex-fluminense que está no Wolverhampton, da Inglaterra. O Flamengo, até o momento, negava o interesse, não confirmava, e a gente teve a informação com o intermediário, com o empresário, que o Flamengo tinha feito uma proposta pelo John Arias. Se avançaria ou não, são outros 500. O jogador está avaliando, né? Pelo menos é isso que chega para a gente, mas a gente não tinha um posicionamento de fonte ligada à diretoria do Flamengo, agora já temos, tá? O Flamengo, então, ofereceu um projeto para o jogador, não tem ainda uma resposta definitiva do jogador, mas isso já é um grande passo, porque em entrevista ao canal Flazoeiro, nesta segunda-feira, José Boto tinha dito que o Flamengo não contrataria ou evitaria contratar jogadores estrangeiros. Acontece que
o Flamengo poderia contratar jogadores brasileiros que vivem fora, que jogam fora, ou brasileiros em atividade no futebol brasileiro. Mas, em se tratando do Arias, eu fiz essa pergunta pontual a uma vi fonte isso ligada aí, à tá, diretoria. Eu vi. Se tratando de John Arias, o Flamengo abre uma exceção e contrata esse estrangeiro? E a resposta que eu tive, sim. Tá? Essa foi a resposta que eu tive aqui. Mostrar para vocês aqui, olha só, o que me passaram, tá? Sim, seria bom. No caso de John Arias, sim, seria bom. Tá bom, né? O resto aí depois explica mais sobre Flamengo e tal. Então, gente, moral da história. Flamengo tá se mexendo, mesmo tendo aquele time que tem, que a gente sabe, né? O Flamengo tem 3 times. Enfim, problema deles, né? Mas o Fluminense, nesse momento, não tem um. Essa é a verdade. Você pegar o que ficou evidenciado nesse último jogo contra o Vasco, nas 2 partidas, em algumas posições, o Fluminense não tem nem um titular satisfatório. E não é em uma ou 2 posições, não, tá? São em várias. A situação aí é lateral esquerdo, atacante, ponta, centroavante. Tem muita vaga aberta para titular de boa qualidade. Estou falando de boa qualidade, tá, gente? Não é esses caras aí que jogam um jogo bom, 2 ruins, oscilam dentro do jogo, que atacante que não faz gol, que raramente dá uma assistência. Estou falando de jogador bom para chegar, resolver, para chegar e ser titular. O Fluminense tem muitas vagas em aberto. Então não tem nenhum time pronto. O Flamengo já tem 2 ou 3 e está querendo trazer o John Arias. Já fez proposta para trazer o John Arias. E aí eu pergunto, e o Fluminense nessa história? Com o que está preocupada a diretoria do Fluminense? A nova diretoria, a velha, o Mário, que fez essa cagalhofança agora na saída, essa derrota ridícula, essa eliminação ridícula na Copa do Brasil. Com o que está preocupada a diretoria do Fluminense? Hein? Em vender mais um pouquinho essa história da SAF, essa fraude que é essa SAF proposta, de entregar o clube centenário na mão de banqueiros trilhardários. É com isso que está preocupada a diretoria do Fluminense? Em buscar formas de vazar supostas informações para criar uma ideia de que, olha, o Fluminense está fudido ano que vem se não fizer SAF. O Fluminense não tem dinheiro nem para ir na esquina, não tem dinheiro para nada. Se não passar SAF, nós estamos na merda. Porque parece ser isso, né? Já tá em curso esse plano aí. Já está em curso. Não é só para quem é idiota, só para quem é mais bobinho, né? É mais garoto, é mais inexperiente, ou para quem tem menos de 2 neurônios. Então é esse o plano da diretoria do Fluminense? É só para eu saber. Ou será que o plano é renovar o contrato do Everaldo? Ou seria buscar mais alguns bagres no futebol peruano? Fica a dúvida, né? O Fluminense vai se coçar? Vai fazer proposta por John Arias? Tendo prioridade na possível volta dele? Tendo vantagem, já que não recebeu nem metade do valor pelo John Arias, poderia trazer ele de volta só devolvendo a partezinha que foi paga? O Fluminense vai se coçar? Vai atrás de repatriar o seu maior jogador dos últimos anos? Ou vai ficar olhando a banda passar? O Fluminense vai permitir a possibilidade, a hipótese de John Arias voltar para o Brasil e voltar para vestir a camisa do Flamengo? Vamos acompanhar, vamos aguardar. Quero saber a opinião de vocês aqui. Bota aqui embaixo, larga o like e a gente se vê. Valeu.